ajustar as posições institucionais às necessidades do país. Então, eu estou muito satisfeito com a acolhida dos meus colegas senadores, colegas senadoras, pela oportunidade de aprendizado. Amanhã teremos a sabatina, acho que vai ser um momento também de esclarecimento de certos pontos que vêm sendo apresentados. E quero destacar nesse momento, sobretudo, uma questão. É claro que pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é um papel de um político. E tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. E claro que se tiver a honra de receber amanhã a aprovação do Senado, levarei comigo o resultado dessas conversas e esse compromisso de ser um guardião, de ser um facilitador do diálogo entre os poderes, exatamente para que nós, nesse momento, prestigiemos o mais importante. Não há dúvida que os poderes são independentes, mas é preciso, nesse momento, dedicar uma atenção especial à harmonia. E é isso que eu tenho aqui dialogado, e essa será a minha atitude amanhã na sabatina. Ministro, por favor, discussão a respeito do formato, inclusive a crítica de que o formato poderia, inclusive, vir a favorecer. Qual a opinião do senhor em relação à sabatina conjunta, esse formato? Na verdade, não é uma questão que caiba a mim decidir, uma vez que eu serei sabatinado no formato que a casa decidir. Então, eu não tenho opinião, porque qualquer que seja o procedimento, eu com certeza estarei à disposição de responder com muita serenidade, com muita nitidez, todas as questões que forem apresentadas. Tem havido aqui outras sabatinas conjuntas, em outros momentos, outras separadas. Acho que essa é uma decisão que cabe, sobretudo, ao presidente da comissão e ao presidente do Senado. Então, estarei aqui amanhã às 9 horas para ser sabatinado, qualquer que seja a regra definida pela direção da comissão. Ministro, o senhor visitou hoje as duas maiores bancadas do Senado, né, o PSD e o MDB. O senhor recebeu alguma projeção de votos? Alguma bancada fechou questão e comunicou isso ao senhor? Como está essa questão dos cálculos? Eu respeito os 81 senadores e senadoras. E há uma determinação constitucional que esse voto relativo à aprovação de autoridades seja secreto. Então, em razão dessa postulação de vir a ser eventualmente aprovado no Senado e posteriormente, portanto, ministro do Supremo Tribunal Federal, exige que eu tenha uma atitude de total respeito às cláusulas e regras constitucionais, entre as quais o do sigilo. Então, nós temos as situações as mais diversas. E eu compreendo bem, não tenho feito contabilidades, porque creio que é uma prerrogativa de cada senador, cada senadora decidir livremente o seu voto, mas tenho uma projeção muito tranquila, uma projeção muito promissora, eu diria. Mas falta tão pouco tempo para que todos nós saibamos o resultado. Teremos a sabatina amanhã e, na sequência, amanhã, enfim, o horário que for, uma definição. Então, cabe-me nesse momento aguardar o resultado após a sabatina e, sobretudo, ter essa atitude de respeito à casa, que é parte da minha história inteira. A vantagem de ter essa experiência nos três poderes do Estado é que palavras são necessárias, mas elas falam menos do que a prática. Então, eu tenho a expectativa viva de que amanhã, no exame na comissão e no plenário, acima de um outro ponto em que haja controvérsia, vai prevalecer a prática de um servidor público que desde 1989, portanto há 34 anos, se dedica ao país, tendo passado pelo Judiciário, pelo Legislativo, pelo Executivo. Lembrando que o último ex-governador que foi sabatinado nessa casa já se vão quase 60 anos,
que foi o ex-governador Oswaldo Trigueiro, e o último senador que foi sabatinado nessa casa tem 30 anos, que foi o senador Maurício Correia. Então é uma experiência que se alinha com uma tradição brasileira. Não é raro haver pessoas que vieram da política no Supremo, como nos outros países do mundo também. Se você pegar a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma grande justice feminina, Sandra Day O'Connor, foi exatamente senadora. E nessa condição foi indicada para ser justice da Suprema Corte. Um dos mais ilustres presidentes, Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, havia sido governador da Califórnia. E foi um presidente que marcou a época, na década de 50, década de 60, o Warren, que liderou uma virada jurisprudencial naquele tribunal dos Estados Unidos. Então, eu não vejo estranheza em relação a isto quando nós olhamos todos os tribunais constitucionais. Então, eu estou bem confortável, bem tranquilo e espero que a sabatina permita iluminar essa prática concreta, que é um fator que acho que nesse caso me favorece. Ministro, os seus colegas senadores que estão ocupando ministérios devem se afastar para participar da sabatina da sua votação. Isso que torna a votação, como o senhor disse, também promissora, voto nunca é demais? Eu soube hoje aqui, nessa peregrinação que estou fazendo desde a manhã, que houve essa decisão dos meus colegas de fazer uma espécie de homenagem. E eu quero agradecer muito, porque fomos governadores juntos, tanto em relação ao Camilo, quanto em relação ao Renan, o Wellington. Fomos governadores no mesmo período, fomos eleitos senadores juntos, hoje dividimos a condição de ministros, então eu interpretei como um gesto de carinho, de fraternidade, e quero agradecer a eles, também ao ministro Fávaro, por essa decisão de virem votar e acompanhar esse momento em que, espero eu, haja uma mudança em que eu deixo a política partidária, deixo a vida política. Então, eu fiquei muito comovido até de ver colegas meus de tantas caminhadas se dispondo a vir aqui confraternizar e compartilhar esse momento tão importante para a minha vida pessoal. Então eu vejo acima de tudo essa dimensão da fraternidade e por isso quero agradecer a eles. Ministro, o senhor teve a oportunidade de conversar com todos os 81 senadores e como foi essa recepção? Eu não consegui alcançar todos ainda, porque houve também algumas circunstâncias que dificultaram esse diálogo, porque houve a COP, e isso fez com que durante 1 ou 2 semanas houvesse algumas dificuldades de agenda. Mas hoje mesmo eu não tenho horário, para concluir, então com toda certeza eu te afirmo que 90% dos senadores e senadoras, de algum modo, às vezes até por telefone, terão sido alcançados. Eu gostaria que fossem todos, mas com certeza há uma vantagem para nós todos, para eles e para mim. Eles me conhecem bastante, então não é uma apresentação que eu tenho feito, porque por ser oriundo da casa, por ter sido governador, eu tenho um patrimônio de decisões ou de posições públicas bastante conhecido. Então, mesmo esses que eu não visitei presencialmente, eu tenho certeza que terão todos os elementos e espero que venham, claro, a reconhecer esses atributos constitucionais e, com isso, apoiar. Mas qualquer que seja o resultado, não importa muito o placar. Foi sempre boa com todos? Muito educada, muito gentil, muito respeitosa e muito produtiva. Mesmo aqueles que eventualmente, por uma razão ou outra, tenham uma dificuldade, às vezes partidária, enfim, mas todos muito acolhedores. Então eu, como disse, eu só tenho a agradecer esse momento que vai continuar. Eu ainda tenho outras reuniões, mas eu quis liberá-los dessa tarefa de me acompanhar. E aí, porque o Senado é bastante grande, né? Então eu tenho visto o esforço de alguns, de acompanhar, e eu resolvi aqui atender a todos, todas. E amanhã a gente vai ter um momento que eu espero tranquilo, um momento que honre o país, porque é uma função importante,
é uma função que tem uma dimensão institucional bastante larga hoje, porque acumula a dimensão dos direitos da sociedade, com o provimento de segurança jurídica para que haja investimentos. É uma posição que interfere na forma federativa de Estado, ou seja, nos direitos do governo federal, dos estados, dos municípios. Então, eu espero que a sabatina consiga percorrer todos esses itens que estão no artigo 102 da Constituição e, com isso, haja um esclarecimento pleno. Ministro, o senhor comentou que se reuniu com pelo menos 90% dos senadores. Imagino que o senhor tenha se reunido também com senadores da oposição que deixaram claro que não iam votar no senhor em hipótese alguma. Alguns nomes, por exemplo. Muitos deles alegaram, pela sua trajetória política, foi do PCdoB, rotularam o senhor como comunista. Queria saber se, ao final de toda essa peregrinação, o senhor conseguiu mudar essa visão de alguns senadores de oposição? Como é que foi essa conversa, especificamente com esses senadores que chegaram até a anunciar que não votariam no senhor em hipótese alguma? Eu visitei vários que disseram que não votariam e sempre lembrei a todos uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a estrada de Damasco. Então, Saulo era um, e na estrada de Damasco se transformou em Paulo. Então, as pessoas mudam. Então, eu tenho certeza que nessa caminhada por essa estrada de Damasco aqui, muitos corações foram tocados e quem sabe os votos não virem votos sim amanhã. Então, e se eventualmente não virarem, valeu a boa conversa, que sempre foi muito educada, muito gentil. E eu não esperava diferente. Porque, claro que a política exige que você adote posições de uma forma. É como um jogador que está jogando de centroavante. Se ele vai ser escalado na zaga, de zagueiro, ou de lateral, ou de goleiro, é claro que a atitude dele em campo muda. Evidentemente, eu não preciso dizer que entendo isso, porque eu fiz isso. Entre 1994 e 2006 eu fui juiz. E hoje, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, a Associação de Juízes da Justiça Militar Estadual, as entidades da Defensoria Pública, todos os tribunais regionais federais que me conhecem tão bem, os 6 presidentes, primeira região, Brasília, segunda região, Rio, terceira região, São Paulo, quarta região, Porto Alegre, quinta região, Recife, sexta região, Belo Horizonte. Todos eles se manifestaram. Então, se eles reconhecem que há uma memória positiva do tempo que eu fui juiz, esses depoimentos têm muita força para mostrar que eu sei distinguir muito bem o que é o comportamento, a atitude de um magistrado e de um político. Então, você não pode julgar uma pessoa por aquele papel que ele está exercendo na medida que o papel muda. É como um dos senhores e das senhoras está trabalhando no jornal escrito, depois vai para o site e depois para a TV. A forma profissional de exercer a função é diferente. Então, assim se dá também em relação a essa eventual mudança, que eu espero que aconteça amanhã à noite. Obrigado, pessoal. Na verdade, eu não tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula sobre o depois. E tanto ele como eu tivemos, no caso dele, viagens internacionais e depois outras agendas, e eu estou aqui acumulando essa função de ministro da Justiça, com operações, inclusive, muito importantes, acontecendo todos os dias, tanto na segurança pública quanto na justiça, com essa condição de buscar apoio dos colegas. Então, eu realmente só vou conversar com ele após a votação, até porque vai ser melhor, porque não haverá o se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, aí ele vai decidir, o presidente Lula vai decidir se ele vai fazer a substituição imediatamente, esperar um pouco. Realmente não há uma decisão quanto a isso. Do mesmo modo, em relação à sucessão, eu tenho visto a especulação de nomes, mas primeiro, eu ainda sou ministro da Justiça e é meio desconfortável haver disputa de herança em vida. Em segundo lugar,
são ótimos nomes, homens, mulheres. Então, a escolha do presidente da República, e se eu, como disse, com a graça de Deus, vencer amanhã e deixar a política, eu deixo a política amanhã. Ou seja, eu deixo de intervir no jogo político. Posso aguardar algumas semanas até que o presidente faça a transição, mas claro que não me cabe opinar em relação a isso. O chefe do executivo vai com certeza saber escolher bem, e para todos, qualquer que seja o nome, eventualmente eu vou deixar a mesma carta, dando algumas opiniões e desejando sorte, sucesso e proteção de Deus. Eu vou ter que concluir, porque senão eu não vou atrás dos meus votos. Obrigado, pessoal. Prazer.